Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, uma palavra bíblica e ativacional para você começar o seu dia. Bora lá, pessoal. Bom dia a todos vocês que estão chegando aí com a gente na família 659. Seja bem-vinda, Débora, Elisete, Rogério, mãe, Jaime. Bom dia a todos vocês. Bom dia, estamos começando aqui mais uma família 659. Quero dizer para você de todo o coração que essa palavra vai entrar no seu coração e trará frutos para o seu dia hoje, para a sua vida com Deus, para a sua vida com a sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, que você possa realmente crescer, prosperar em todos os sentidos, né? Como diz em Isaías capítulo 54, se prepare para alargar as suas tendas. Quando nós adoramos a Deus, colocamos Ele em primeiro lugar, quando a gente, aumenta a nossa visão, a gente então tem a capacidade de ampliar as nossas tendas. Então estica e firma elas. Você que está chegando aqui agora, bom dia a todos vocês. Bom dia, Nilza, Andréia. Bom dia ali a Márcia Mardegan, meu amor, chegou agora há pouquinho aí. Simone, bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês. Em nome de Jesus, que essa palavra possa realmente ativar o coração de vocês. Quem está aí pela primeira vez, todos os dias, 6h59, por 10 minutos, uma palavra bíblica e ativacional para você começar o seu dia. E glória a Deus, tenho recebido alguns testemunhos que têm alegrado meu coração em saber que tem valido a pena, esse tempo na vida de tantas pessoas, em nome de Jesus. Vamos lá, Provérbios capítulo 19. E hoje é o dia número 20, hoje é a família 659, número 20. Então, vamos lá mandar 20 convites para 20 pessoas especiais aí do seu Instagram. Clica aí na setinha e manda agora 20 convites. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui Provérbios capítulo 19 e a gente vai ler o versículo de número 21. Hoje eu vou falar em busca de um propósito, tá bom? Em busca de um propósito. Deixa eu mandar os convites também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ó. Ixi, já passei. Bora lá então. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos, aqui a tradução talvez seria assim, pensamentos. Muitos são os pensamentos no coração, na mente do ser humano. Muitos pensamentos, seguramente você tem muitos pensamentos. Glória a Deus pela vida da Isabel, está aí com a gente no ao vivo. A Isabel ontem saiu da UTI, glória a Deus, recebeu alta, está em casa já, glória a Deus pela vida dela, venceu aí o Covid. Deus abençoe você, Isabel. Então muitos são os pensamentos, muitos são os planos no nosso coração, na nossa mente. A gente tem seguramente muitos planos, muitos pensamentos, muitos desejos. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então deixa eu dizer algo para você. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para mim e para você. E é claro que você não pode somente tentar trazer o propósito de Deus para uma tarefa que você tem para fazer. O propósito de Deus, ele não é uma tarefa que você tem que fazer. E às vezes a pessoa fica procurando uma tarefa para encontrar o propósito. E você não encontrará o propósito com uma tarefa. Você encontrará o propósito queimando aqui no seu coração. Uma das perguntas mais importantes da nossa vida é perguntar e descobrir para que nós nascemos, qual é o propósito da nossa vida.
Para que nós nascemos? Para que nós existimos? Para que eu estou aqui nessa terra? Por que eu estou aqui? Qual a razão de eu ter esse nome, de eu viver nesse lugar? Qual a razão de eu estar nessa família? Qual o sentido da minha vida? Então esse realmente é uma das perguntas, se não a mais importante, uma das mais importantes da nossa vida. E quando a gente entende o nosso propósito, isso é libertador, não é verdade? Quando você e eu entendemos o nosso propósito, isso é libertador, isso aí preenche o nosso coração. Nós passamos a viver de uma maneira diferente. Aliás, há muitas pessoas hoje que vivem dando cabeçada para lá e para cá, e talvez hoje você estava saindo para o seu dia, e há muitas pessoas que talvez estão saindo para os seus dias dando cabeçada para todo lado. Por quê? Porque não sabem o propósito da sua vida. Então, quando encontra alguém que tem um propósito, sendo bom ou mal, essa pessoa acaba te arrastando. Que bom que você cai numa boa companhia, mas que péssimo quando você encontra uma má influência que acaba destruindo sua vida. Então, esse é o entendimento sobre propósito. O problema não é o sofrimento. Eu sei que todos nós passamos por sofrimentos, mas o problema não é o sofrimento. O problema é sofrer não tendo um propósito. Qual a razão de Estevão ter suportado lá, ter sido apedrejado e morto a pedradas em prol do Evangelho? A razão era a seguinte: Estevão, ele tinha um propósito na vida dele, então o sofrimento tinha uma razão, o sofrimento tinha um sentido. Agora, há muitas pessoas que estão sofrendo, mas elas não têm propósito, não têm sentido, então o sofrimento se torna insuportável. Há sofrimentos na nossa vida que são insuportáveis porque não há propósito, porque a gente está com o coração vazio. Agora, pode ser a dor que for, quando a gente tem um propósito, mesmo que a gente não entenda o sofrimento naquele momento, mas a gente consegue suportar a dor, porque há um propósito. Então, há famílias que se desfazem, há profissões que mudam, há pessoas que abandonam o Evangelho por causa de sofrimento, abandonam família, desistem de filhos por causa de sofrimento, porque não entenderam o propósito de cuidar daquele filho, não entenderam o propósito da sua família. Aliás, talvez formaram a sua família sem levar em consideração o propósito, e por conta disso, então, está lá, não tem sustentabilidade, não tem força, não tem raiz para suportar a tempestade. Que assunto importante para a gente falar. Aliás, tem 3 coisas que eu ensino muitas vezes, que é sobre identidade, propósito e sobre família. São colunas, são bases para as nossas vidas. São colunas e bases para o nosso coração. E hoje então eu quero compartilhar com você 3 perguntas que você deve fazer hoje para você, para que você possa caminhar rumo a um propósito de Deus para a sua vida. Porque você pode fazer planos, como diz aqui no versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E antes de fazer essas 3 perguntas, deixa eu citar aqui um outro versículo bíblico, em Filipenses 2:13, que diz assim, que Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. Às vezes você diz assim algo sobre algumas coisas, mas eu não quero, eu não tenho vontade. Então olha só, Deus é capaz de efetuar em você o querer e o realizar, tá bom? Ah, mas será que Deus faz isso? Meu querido, até o Instagram faz isso. Até as propagandas que você vê no YouTube faz isso. Às vezes você não estava nem com vontade daquilo lá, mas ele gera o desejo em você e a capacidade de realizar. Então Deus, ele gera em você o desejo no seu coração e a capacidade de realizar. O que você tem que fazer? Se exponha à presença de Deus para que isso aconteça. Então, primeira pergunta que você deve fazer, você deve respondê-la. A primeira pergunta é, anota aí, eu nasci de novo? Primeira pergunta, eu nasci de novo? Eu entreguei minha vida para o Senhor, eu nasci de novo? Você tem que ter essa certeza, porque senão como que você vai ouvir Deus se você não nasceu de novo? Então, primeiro, eu nasci de novo.
Você precisa saber se você nasceu de novo. Você tem que ter a certeza se você nasceu de novo. Para todos que estão chegando aqui, essa pergunta é essencial para a sua salvação. Você nasceu de novo? Isabel está dizendo, eu nasci. Realmente nasceu fisicamente, inclusive, né? Saindo da UTI. Glória a Deus pela vida dela. A segunda pergunta que você deve fazer e descobrir. Anota essa pergunta, que essa pergunta é transformadora na sua vida. O que é mais importante para mim? Quando você descobre o que é mais importante, você tira tudo que é periférico. Quando você descobre o que é mais importante, você pode se perguntar, o que está atrapalhando o mais importante para a minha vida? E aí você pode então caminhar por um propósito, você pode caminhar em uma direção que venha do coração de Deus, se você nasceu de novo. E se você sabe o que é mais importante para você, o que é mais importante para mim, se pergunte isso hoje. O que é mais importante para mim? Pega uma folha de papel e escreva o que vem na sua cabeça, mas compare com as suas atitudes. Não adianta você escrever só o que vem na sua cabeça. De bonito, Deus é mais importante, a minha família é mais importante, não sei o que é mais importante, mas não tem a ver com as suas atitudes. Se não tem a ver com as suas atitudes, não é o mais importante para você. O que é mais importante para você? Deus é o mais importante. Mas Deus tem a ver com a tua vida. Deus está na sua vida. Você se importa com Deus? Você dedica tempo para Deus? Não. Então Deus não é o mais importante para você. Você quer ter uma vida ativada? Então, o que é mais importante para mim? Essa é a segunda pergunta. Preste atenção. E a terceira pergunta, para a gente finalizar. Essa daqui é uma pergunta simples demais, mas que vai te ajudar tanto hoje, nas tomadas de decisões, porque você faz planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Como descobrir esse propósito? Essa terceira pergunta te ajuda nisso. A terceira pergunta é, o que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Você está lá, diante de uma situação familiar, de uma decisão que você tem que tomar, uma situação no seu trabalho hoje. A pergunta é a terceira pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria aqui nesse momento de decisão? Guarde essas três perguntas então, de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Olha só, nós estamos batendo aí, estamos chegando em 60, batendo em 60 pessoas com a gente aqui. O nosso propósito é 70, né? 70 discípulos aqui, 70 vidas preciosas, 70 missionários, 70 pastores de coração, 70 pessoas sendo ativadas no ao vivo. Faltam 10, né? Você pode ser uma dessas pessoas que traz mais um. Amanhã, sexta-feira, é um dia que o pessoal dá uma relaxadinha. Mas através, né, da sua convicção, do propósito de Deus na sua vida, nós vamos chegar a 70 pessoas, em nome de Jesus. Olha só, preste atenção nisso, que Deus te abençoe, que haja clareza no seu coração sobre o chamado de Deus para você, o propósito de Deus para você, que nesse dia o Senhor te prospere, te abençoe, que nesse dia você consiga ter clareza dos passos que você tem que dar. Que nesse dia haja portas abertas para você, e as portas que te levariam à destruição, que elas se fechem em nome de Jesus. Que nesse dia oportunidades da parte de Deus venham sobre a sua vida em nome de Jesus. Vamos lá para o nosso print? Dá um sorrisão aí. Tenha um ótimo dia, meus queridos. Deus abençoe, família 659.